A justiça não permite a prisão de 2 suspeitos no caso Vitória. A informação é exclusiva, conversei agora com pessoas da investigação e, segundo informações que eu recebo nesse momento, informações preliminares, esses 2 suspeitos que tiveram a prisão pedida pela polícia, prisões essas que não foram aceitas pela justiça, a justiça não viu elementos suficientes que embasem um motivo de prisão. Lembrem-se que em outra oportunidade a justiça já havia pedido a prisão de um suspeito, a polícia havia pedido a prisão de um suspeito e a justiça também não tinha permitido. A justiça está agindo com o rigor da lei, ou seja, só com elementos que realmente justifiquem uma prisão, a justiça está neste caso atuando. Pois bem, a informação grave que eu trago agora dessa história é de que essas 2 possíveis prisões, esses nomes são 2 homens, que eu ainda não vou revelar os nomes, mas esses 2 homens, pelo menos um deles, pode ter ligação com o caso Edna. Essa é a informação que eu recebo agora, que esses 2 nomes, pelo menos um deles, pode ter ligação com o caso Dona Edna. Um outro nome é de uma pessoa que já foi falada em toda essa história, que já inclusive apareceu muitas vezes neste caso, mas a justiça não viu elementos suficientes para autorizar essa prisão. Resumo, a justiça agindo com muita atenção a todos esses pedidos, só determinando prisão com provas irrefutáveis que atrapalhem a investigação, pessoas que possam atrapalhar a investigação, e o outro caso mais importante, tudo está caminhando nesse momento para uma possível ligação real entre o caso Dona Edna e Vitória, que foi, inclusive, essa suposta relação foi alertada por mim neste canal. Acompanhe conosco os desdobramentos no nosso feed e também nos nossos stories. Caso Vitória, bruxaria pode ter sido uma das causas para levar ao assassinato da garota de apenas 17 anos. Eu sou Felipe Campos, venha pra cá porque esse é o seu Bate Notícias e aqui você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, principalmente nesse caso Vitória, pessoal. Pois é. Olha, eu venho recebendo muitos, mas muitos comunicados, inclusive alguns moradores de Cajamar que já entraram em contato comigo, de algumas pessoas que estão sendo suspeitas e indicadas ali como suspeitos, enfim, que possam ter usado o corpo da própria Vitória, de 17 anos, que teve os seus cabelos raspados, as facadas no coração e também as suas digitais arrancadas. Uma coisa chamou muito a atenção é que alguns comunicados falam inclusive sobre um suposto crime de bruxaria, tá? Ou seja, ainda a polícia não começou a investigar essa hipótese, mas quando o povo começa a comentar, mais fácil a gente já trazer principalmente toda a informação para que vocês não fiquem absolutamente nada, mas de nenhuma forma por fora dessa história, tá? Acontece o seguinte, segundo informações, inclusive dessas próprias pessoas que me procuraram e essas fontes que vieram atrás de mim, tudo indica que algumas pessoas ali que são apontadas também como suspeitos, enfim, parece que tinham ligação com a bruxaria. Então, ou seja, isso também pode ser um caso também ligado à bruxaria. Então a gente não pode deixar, porque nós sabemos que existem todas as possibilidades nessa hora, justamente da polícia, inclusive, trazer à tona todas essas perspectivas e um olhar, inclusive, muito mais apurado, até mesmo da própria polícia, né? Eles já estão trabalhando com a possibilidade de ser um crime passional e também agora pode ser que seja aberto também essa possibilidade de ser um crime de bruxaria e talvez a própria Vitória ter servido como uma oferenda. Até aí eu não sei se isso realmente vai seguir nas investigações, mas que eu tenho recebido várias mensagens, inclusive no meu Instagram e também aqui lá no nosso canal, no nosso YouTube, isso sem dúvida alguma. Algumas especialistas dizendo também que isso é muito
muito característico de crimes ou então de oferendas que eles acabam fazendo. Olha, independente que seja bruxaria, independente que seja crime passional, independente do que seja, isso precisa ser resolvido o mais rápido possível, porque a polícia parece que está desviando cada vez mais o lance e o olhar desse caso, né? Ou daqui a pouco todo mundo vai ficar vendido e mais um caso que a gente não encontra, inclusive, os próprios envolvidos e as histórias todas. E volto a frisar, ontem nesse recorte nosso aqui do Bate Notícias, eu deixei muito claro que agora é a hora de nós começarmos a movimentar e pedir por leis mais severas, inclusive no nosso país, que é, no caso, a própria prisão perpétua. Então não adianta mais a gente ficar sorrindo, aplaudindo ou então assistindo apenas pela TV e dando audiência e assistindo casos calados. Não, eu acho que precisa sim de uma manifestação pública, precisa de uma manifestação justamente pedindo, inclusive, que as leis sejam mais severas e não tão brandas como elas são no nosso país. Até porque, para que a gente possa realmente ver assassinos e criminosos que participam de crimes hediondos serem presos, serem pegos, presos e nunca mais ver a luz do sol ou nunca mais ver por detrás do próprio paredão da penitenciária. Então está na hora realmente da gente clamar por justiça e que isso não seja apagado e tomara que a partir do caso Vitória a gente consiga inclusive toda essa manifestação e inclusive consiga reverter essa possibilidade, tá bom? Tudo que o povo quer saber no React News.